Bom, eu acho que a melhor forma de iniciar esse vídeo é lendo a palavra de Deus, porque ela sempre foi aquilo que baseou a minha vida, sempre foi aquilo em que eu aprendi que eu deveria me apegar, em que eu aprendi que eu deveria seguir. É o livro, as palavras que direcionam tudo que eu faço, seja na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida acadêmica, na minha vida sentimental, emocional, espiritual, na minha saúde. Em tudo que eu faço, eu sempre procuro me basear na Escritura. E mediante a tudo que eu já passei na minha vida, em um outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre o meu testemunho, mas mediante a tudo que eu já passei na minha vida, eu percebo o quanto foi importante para mim ter essa palavra como base, tá? A gente tem um vizinho tocando um som aqui, então, por favor, ignorem se isso sair de fundo no vídeo. Eu não consegui achar um momento do dia em que não estivessem tocando algo para que eu pudesse gravar, então, enfim. A palavra de Deus diz no Salmo 126 assim: o título desse salmo diz: Consolo para os que choram, cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse salmo, eu acredito que é um cumprimento dessa palavra na minha vida muito grande. Deus me deu essa palavra de uma maneira muito impactante, porque eu vivi um momento da minha vida em que eu só conhecia a lágrima, eu só conhecia o choro, eu só conhecia o pranto, a dor, o luto, a perda, em que eu não tinha expectativas, em que eu não tinha esperança. E durante esse período, Deus, Ele sempre foi me dando muitas palavras, Ele sempre foi me dando muitas promessas. E eu me lembro que, mediante o que tinha acontecido comigo, que foi o luto da minha mãe, do meu avô e de alguns outros entes queridos da minha família, a coisa mais difícil para mim naquela época era entender por que o Senhor, Ele me dava palavras a respeito de uma família, a respeito de restaurar a minha sorte, a respeito de um futuro, de uma esperança. E eu não conseguia entender essas palavras, eu não conseguia entender por que Deus estava me dando aquelas palavras, porque eu estava num momento de dor. Tudo que eu olhava à minha volta, eu só conseguia enxergar cinzas, eu só conseguia enxergar morte. E o rastro da morte era muito nítido na minha história. Mas Deus, Ele sempre nos surpreende, né? Ele sempre faz as coisas de maneira que a gente fica, como essa palavra diz logo no início: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E é assim que a gente fica quando a gente consegue perceber o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente fica realmente abobados, né? A gente fica besta, a gente fica bobo, como alguém que realmente está sonhando, porque é o que Deus faz conosco. E eu lembro que durante muito tempo da minha vida, esse não é um vídeo comum, é um vídeo muito importante, é um vídeo que eu demorei para fazer. Eu tentei gravar ele antes algumas vezes, mas eu demorei para fazer esse vídeo porque eu realmente estava esperando o momento certo, estava esperando saber qual palavra que eu iria trazer, porque eu recebi muitas da parte de Deus, mas eu queria saber qual especificamente eu deveria falar nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um registro para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para as minhas gerações. Eu não sei até quando ou quando você que está aí do outro lado vai ver esse vídeo. Eu não sei se vai ser o meu filho, se vai ser o filho do meu filho, o meu tataraneto que está assistindo. Mas eu queria realmente registrar esse momento como um testemunho e como uma memória, uma lembrança muito boa daquilo que Deus está fazendo e tem feito na minha vida e como isso impacta as minhas gerações futuras.
E Deus é lindo porque, assim, durante muito tempo, depois da perda da minha mãe, eu sentia muita falta de ter uma família. E eu lembro que um sentimento muito presente dentro do meu coração era não me sentir parte de lugar nenhum. Eu ia para a igreja, depois que a minha mãe morreu, eu continuei frequentando a igreja, eu continuei indo à casa do Senhor, eu continuava lendo as Escrituras, mas eu não conseguia me sentir parte de nada, sabe? Eu ainda tinha primos, tios, eu ainda tinha amigos que participaram da minha vida naquele momento, pessoas que hoje, algumas não estão mais na minha vida, outras ainda estão, permaneceram, mas eu não conseguia me fazer parte de nada. Eu lembro que uma das coisas que mais doía pra mim era quando tinha os cultos da família, eu tinha orações sobre a família, em prol da família. Gente, que tá fazendo um pouquinho de calor. Tinha orações em prol da família na igreja e eu não conseguia, sabe, nem ficar na oração, durante a oração, porque aquilo me doía muito, eu sentia muita falta, eu sentia uma dor terrível no meu peito, porque eu me sentia órfã, sabe, era um sentimento de orfandade muito grande, um sentimento de se estar sozinho no mundo, sabe, e Deus, ele fez coisas maravilhosas nos últimos dias, e ele cumpriu essa palavra. Eu lembro que quando eu recebi essa palavra eu fiquei, Senhor, mas quando, Senhor? Como, Senhor? Como o Senhor vai restaurar a minha sorte? Porque de agora em diante a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E de fato não é. Eu nunca mais vou ter a minha mãe sentada comigo comendo, ou indo à igreja junto comigo, ou dormindo ao meu lado. Eu nunca mais vou poder ter as conversas que eu teria com ela. E eu não conseguia entender como Deus poderia restaurar aquilo que estava ferido dentro de mim, que estava faltando dentro de mim. Mas Deus, ele é lindo, né? E Deus, ele me fez tudo novo na minha vida. Eu era uma garota sem perspectivas, sem esperança, como eu já falei, sem projetos para um futuro, porque a única coisa que eu conseguia enxergar para o meu futuro era um futuro bem vazio, sabe, gente? Um futuro bem superficial, naquele tipo em que eu pensava assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ter a minha casa, meu apartamento, eu pensava mais no apartamento, e eu falava assim, eu vou estudar, eu vou ter meu apartamento e eu vou viver, vou buscar uma estabilidade financeira para que eu viva bem até o dia em que eu morra. Era o que eu pensava, esse era o meu projeto de vida. Eu não tinha sonhos, eu não conseguia ter sonhos. E Deus, ele veio e ele mudou totalmente a minha história. E eu fiquei como quem sonha. E a minha boca se encheu de riso e a minha língua de louvor. E quando eu conheci o meu esposo hoje, Antônio Marcos, eu não imaginava, sabe, o que Deus, ele iria fazer nas nossas vidas. Porque eu pensava, sabe, em ter um relacionamento, mas eu não tinha uma visão íntegra do que era um casamento. Eu não tinha uma perspectiva real, assim, de palpável, de ter uma pessoa ao meu lado pro resto da minha vida. E principalmente porque eu tinha um sentimento muito forte dentro de mim, de que todo mundo que se aproximasse de mim, em algum momento da minha vida iria embora, sabe? Ia acontecer alguma coisa e eu iria perder essa pessoa ia romper comigo e iria embora, ou essa pessoa morreria, ou essa pessoa viajaria para muito longe, ficaria muito distante de mim, mas eu sempre tive essa sensação de que em algum momento eu sempre voltaria a ficar só. E Deus, ele me surpreendeu de uma maneira extraordinária, e esse vídeo é para falar sobre o quanto que esperar em Deus, confiar no Senhor e entregar a sua vida ao Senhor vale a pena, sabe? Às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas durante a caminhada com Cristo. A gente precisa renunciar aos amigos, a gente precisa renunciar às festas, a gente precisa renunciar a certo tipo de comida, de bebida, de vestimenta, locais, ambientes,
Sabe, muitas coisas a gente precisa renunciar, as nossas próprias vontades para servir a Deus, mas servir a Deus é a melhor experiência que um ser humano pode ter na vida. E não só o Senhor restaurou a minha vida no sentido de me dar uma família, como o Senhor também restaurou dentro de mim esse sentimento de entender que eu nunca fui órfã. Por quê? Porque eu tenho um Pai celestial que me ama, que me entende, que cuida de mim, que sabe que eu preciso antes mesmo de eu falar. Que se eu estiver no lugar mais alto da terra, ali Ele me vê. E se eu estiver no lugar mais baixo da terra, ali Ele me vê. E se eu estiver no meio do abismo, se eu estiver no vale da sombra da morte, ali também Ele me vê, não só me vê, como está comigo. E isso é maravilhoso. E eu tive muitas experiências com o Senhor ao longo da minha caminhada. Hoje eu tô com 23 anos, sou muito novinha. Talvez daqui a 40 anos eu vou olhar para esse vídeo e vou dizer, meu Deus, você já viu tanta coisa que você nem imaginava. Mas até aqui, as coisas que eu já vivi, as coisas que Deus já me fez presenciar, as experiências que o Senhor já me fez ter, já mudaram muito o meu pensamento. E eu conheci o meu esposo, nós noivamos, casamos, casei virgem, obedecendo ao Senhor, obedecendo à Escritura, aos mandamentos de Deus. Casei debaixo de muita oração, porque no início eu tinha muitas dúvidas se realmente esse relacionamento era da vontade de Deus, mas muito mais porque o meu medo era não só de não ser da vontade de Deus, mas também de não ser de Deus e eu me machucar e eu perder de novo e eu sofrer de novo, sabe? Mas Deus me surpreendeu muito até aqui. O meu esposo é uma pessoa maravilhosa, eu sou extremamente grata ao Senhor pela vida dele. Ele é um homem de Deus, um homem que me orienta, um homem forte. E minhas queridas filhas, netas, não sei quem vai estar vendo esse vídeo primeiro, mas eu acho que se eu posso dar um conselho para uma menina mais nova hoje, mesmo eu sendo nova, tá? Mas se eu puder dar um conselho busque casar com um homem de Deus e forte. Quando Deus ele escolhe Josué para liderar o povo, logo em seguida da morte de Moisés, a primeira coisa que ele diz para Josué é: Josué, seja forte e corajoso. Josué já temia o Senhor. Ele já era um homem que respeitava as leis de Deus. Ele caminhava já com Moisés, então ele já conhecia quais eram os mandamentos do Senhor, o que ele tinha que fazer, o que ele não poderia fazer. Ele já sabia o caminho que ele deveria andar. Mas Josué, ele teve medo. E por isso Deus chega para ele e diz: Josué, seja forte e corajoso, não temas. E eu vejo a diferença na minha vida hoje de ser casada com um homem forte, sabe? Um homem temente a Deus e forte, que tem um posicionamento firme, que a sua palavra é sim, sim e não, não e ponto, sabe? E não é que o meu marido seja alguém difícil de lidar, não é que o meu marido seja alguém arrogante, prepotente, não, nada disso. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu aprendo muito com ele, mas principalmente por ele ser um homem forte, um homem que tem o posicionamento forte, firme sobre a palavra de Deus. As suas convicções sobre quem é Cristo e sobre o que a Escritura diz são muito firmes. E isso é muito importante nos dias em que nós estamos, onde os valores estão sendo muito flexibilizados, destruídos muitas vezes, onde as coisas, o pecado se tornou muito relativo, né? Muito questão de opinião e não muito sobre o que a palavra diz. Então, estar com alguém que tem um posicionamento firme, que tem um caráter firme, não é alguém que um dia tá bem, daqui a pouco tá triste, um dia tá forte, daqui a pouco tá caindo, não. É alguém que está firme, que tem a sua mente no lugar, uma mente plantada, firmada, enraizada em Deus. Isso é muito importante. Eu vejo isso no meu esposo. Ele é um homem carinhoso, mas eu acho que também uma das principais características do meu esposo é ser um homem cuidadoso. A palavra de Deus diz que o marido deve amar a igreja, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
E uma das características principais que eu vejo no meu esposo é o tanto que ele cuida de mim, que ele se importa comigo. Existem situações em que ele prefere que ele fique sem para que eu possa ter. Não é que seja egoísmo, não é que seja uma questão é melhor que tenha para os dois, mas eu vejo o quanto que ele se importa em que eu tenha, em que eu esteja bem, em que esteja tudo caminhando bem para mim, em fazer com que eu esteja confortável, em fazer com que eu esteja saudável. Briga comigo direto para tomar água, para comer bem. Então ele é um homem que ele quer me ver com uma saúde em dia, ele quer que eu coma bem, que eu me hidrate, ele quer que eu faça atividade física, ele quer que eu estude, que eu desenvolva, que eu empreenda. Ele é um homem que ele acredita em mim, acredita na minha capacidade, e eu vejo essa diferença, sabe? E isso são características que você não encontra no mundo. Você não encontra nenhum homem do mundo, você encontra um homem que temeu o Senhor. É um homem que conhece a Deus, porque só pode amar a sua esposa como Cristo ama a igreja alguém que sabe quem é Cristo e a forma como ele ama. Então, se a pessoa não conhece a Cristo e não sabe como Cristo amou, não tem como ele amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso é muito importante. E quando a gente casou, e quando eu conheci ele, muita coisa na minha vida mudou. Muita coisa. Mas principalmente a minha visão sobre algumas coisas essenciais a respeito de família. Por exemplo, antes de eu me casar e antes de eu conhecer a minha esposa, eu não pensava em ter filhos ou muitos filhos. Eu acreditava que se eu chegasse a ter filhos, eu teria um filho só e tá tudo bem, sabe? Só que quando eu conheci o meu esposo, a minha mentalidade mudou. Por quê? Porque eu comecei a analisar mais a palavra de Deus e olhar para ele e ver nele essa segurança, ver nele essa pessoa de Deus que teme ao Senhor, e entender no nosso relacionamento, um relacionamento com propósito, um relacionamento em que Deus é o centro, um relacionamento em que a gente olha um para o outro e diz: olha, eu não quero que você me ame mais do que a Cristo, eu não posso ser prioridade maior na sua vida do que Jesus, do que o seu momento com Deus, do que a sua intimidade com Cristo. E tudo isso foi mudando muita coisa em mim, e principalmente essa questão de entender o meu papel como mulher. E isso é muito importante porque, na maioria das vezes, uma mulher ela só consegue entender o papel dela como mulher quando ela está do lado de um homem que consegue entender o papel dele como homem. Então não adianta você ser uma mulher que você entende qual é o seu papel, você entende qual é o seu valor, se você está casado ou se você pretende se casar, com um homem que não entende qual o papel dele como marido, qual o papel dele como homem da casa, como sacerdote do lar. Então, essa construção ela é muito importante, porque Deus, ele poderia ter feito a gente todo mundo igual, mas ele criou homem e mulher por um propósito, porque os dois se complementam. Os dois se tornam uma só carne, um só corpo. E isso é muito interessante, porque mostra o tanto que é importante para Deus que cada um desempenhe o seu papel da melhor maneira possível, de maneira perfeita e harmônica entre si. Esse é o projeto de Deus, foi para isso que Deus criou homem e mulher, né? E entender isso é muito bom, porque faz a gente ter uma visão mais aberta, mais ampla. E começando a entender sobre isso, entender sobre a estrutura da família, estudar mais a Escritura, ruminar a Bíblia, eu percebi que não dá pra gente servir a Deus e dizer que a gente confia nele se a gente não se entrega totalmente à vontade do Senhor, né? E quando a gente casou, a gente tomou uma decisão. Na verdade, antes da gente casar, a gente já conversava sobre isso muito abertamente. A gente sempre conversou sobre tudo desde o início do nosso relacionamento. Mas antes da gente casar, a gente conversou muito sobre isso, que foi sobre a questão de não usar anticoncepcionais, de não usar métodos contraceptivos, de ingerir, ou seja, aqueles implantes de hormônio, DIU, remédios anticoncepcionais, enfim, tudo isso. Porque além de todos os problemas que pode causar para a mulher, além de todas as consequências que os anticoncepcionais têm para o corpo da mulher, e de como isso é ruim a longo prazo, tem também a questão da ordenância bíblica, né? Para que nós somos criados, chamados.
E talvez você esteja assistindo esse vídeo dizendo assim, mas eu tenho que ter 10, 15 filhos, não sei. Não sei qual é o plano de Deus para sua vida. Mas se o plano de Deus para sua vida for ter 15 filhos, tenha. Sabe, construa uma família, porque quando eu conheci o meu esposo e a gente falou sobre isso, que eu não iria tomar anticoncepcionais e que a gente iria confiar no Senhor, eu vejo o quanto que Deus ele foi mostrando pra mim que o que Ele estava fazendo na minha vida era me dando de volta aquilo que eu perdi, era restaurando a minha sorte, me fazendo entender um novo conceito de família, né? E hoje eu tô grávida, nosso primeiro filho, do Samuel. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o nome dele. Tô grávida do Samuel. Eu tô com 4 meses de gravidez, então a minha bebê tá um pouquinho pequeno ainda, mas tá aqui dentro da barriga da mamãe. Já tá participando desse vídeo, né, filho? E vendo o quanto que a minha vida tem mudado, principalmente depois da gravidez, eu percebo que eu tô muito reflexiva, muito pensativa a respeito da minha existência, do propósito de Deus na minha vida, de como eu quero educar os meus filhos. A gente pretende fazer homeschooling. Se você não sabe o que é homeschooling, estude sobre isso. É um tema muito importante. Eu sugiro que, se você tiver condições, aplique na sua casa, que é uma bênção. E a gente ainda tem muitas decisões. Eu não vou falar tanta coisa nesse vídeo, já falei muito. Mas a gente tem muitas decisões a tomar daqui pra frente. Mas hoje, grávida do Samuel e casada, meu marido não tá em casa hoje, ele tá viajando. E vai ficar alguns dias fora e eu tô sozinha em casa. Sozinha não, tá eu e Samuel e Jesus e Floriana, nossa gatinha, que eu não sei onde que ela tá agora, senão eu mostraria ela no vídeo. Mas eu vejo quanto tem sido uma bênção na minha vida o casamento, estar grávida. E por mais que eu veja tantos vídeos, às vezes, de mulheres demonizando o parto, porque dói, porque isso, porque aquilo. Gente, tudo que vale a pena na vida dói, né? É difícil, mas é valioso, sabe? Gerar uma vida dentro de mim é algo espetacular, eu não sei descrever essa sensação. Eu acho que se esse vídeo fosse um diário de gravidez, eu diria que se tem algo que está sendo resumido como que eu tenho sentido nesses dias, é muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer na nossa família com a chegada de Samuel, muita calma, porque apesar de eu estar tendo picos de hormônio, né? Então tem hora que eu tô muito alegre, tem hora que eu tô muito irritada e quero gritar e matar alguém. Mas eu tô muito calma em relação à segurança que eu tenho em relação a essa criança, em relação à criação dela, ao nascimento dela e a tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas, em relação a que ela vai crescer em um lar estruturado, em um lar abençoado, em um lar com a presença de Deus, baseado nas Escrituras. E eu acho que é isso. Eu queria só ler aqui, para finalizar, essa última parte aqui, que fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Essa palavra, ela é linda e impactante e forte, porque cada lágrima plantada, cada lágrima que a gente rega as nossas sementes na nossa vida, elas chegam ao trono de Deus. As nossas lágrimas chegam até o Senhor. Eu me lembro de madrugadas orando e chorando, madrugadas em que muitas vezes eu não conseguia nem falar, eu nem encontrava palavras para descrever aquilo que eu sentia, então eu só chorava. E hoje eu colho os frutos dessas lágrimas, os frutos de ter derramado essas lágrimas diante do Senhor, não apenas o meu travesseiro.
Então, é maravilhoso servir a Deus. E assim como o Senhor restaurou minha sorte, Ele pode fazer isso na sua vida. Então, que Deus te abençoe e que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. E meu Samuel, eu vou tentar mostrar um pouquinho da barriguinha pra vocês. Tá bem pequena, né, mas... Gente, deixa eu mostrar pra vocês a barriguinha de 4 meses do Samuel. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha lá. Ai, filho, quando você vê esse vídeo, você tá aqui dentro da barriga da mamãe. Olha lá. Aqui é a barriguinha. O bebezinho tá aqui dentro. Meu filho, meu Samuel. Eu fiquei de falar sobre o nome dele. E a gente recebeu o nome dele numa revelação. Um sonho, na verdade, meu esposo, ele teve um sonho em que eu entrava na casa dele, segurando o menino no colo. E eu dizia pra ele, esse aqui é o teu Samuel. E depois que ele teve esse sonho, foi muito antes da gente se casar, tá? E a gente não era nem noiva ainda, a gente era namorada. E ele me contou esse sonho e a gente falou, olha, quando a gente tiver um filho, se o nome dele for, se ele for o nosso primeiro filho, ele for homem, a gente vai ofertar no Senhor como a Ana fez, a gente foi examinar as escrituras. E o nome dele vai ser Samuel. E tá aqui. O nosso Samuel. Olha quem apareceu ali. Flora! Ô, Flora, mamãe tá gravando um vídeo aqui com o Samuel. Ó. Olha o tamanho da barriga da mamãe. Olha aqui. Olha o tamanho da barriga da mamãe. O que foi? Você quer comida? Vou colocar comida pra você. É isso, gente. Tchau.